Fala galera, fala mais, fala aí, douradinhos. Hoje a gente vai gravar aqui com o Muran. Menino, cala a boca, o veredo. Estamos aqui com o Muran, novo personagem, irmão do Goião, mais preguiçoso que não fala nada. Fala alguma coisa, meu filho. Minha Maria. Oi, eu sou o Muran. Fala mais alto. Sou o irmão do Goião. Também gosto do canal desse menino. Desse menino não. Desse louco. Olha, você cala a boca, pelo amor de Deus, você fala direito, porque se não fosse eu, você não tava assistindo. Ô, gente, não tá
pontos por descontos de até 100% em qualquer produto na Decolar. Além disso, com o passaporte Decolar, você acessa descontos exclusivos. Vocês querem uma live de jogos?